Nós estamos como igreja numa série de mensagens com o título Um Coração Ensinável. Eu particularmente gostei muito desse título dessa série, porque essa é uma das grandes lições que o pastor Ilquias me passou. Lembro quando comecei a caminhada com ele, em 2012, uma coisa que ele sempre destacava para mim é: Vili, dentre as várias qualidades que nós devemos ter como cristão, uma que é fundamental é termos um coração ensinável. E eu penso que isso é porque nós como cristãos, nós precisamos estar sempre crescendo, sempre nos desenvolvendo. Precisamos ser como um rio que flui e não um lago de água parada. E para nós crescermos como cristãos, para nós aprendermos, precisamos ter um coração ensinável. Creio que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito de um coração ensinável. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre aprendendo sobre humildade. E a humildade pode ser vista no livro de Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 1 a 11. Convido você a abrir sua Bíblia, aqueles que quiserem também acompanhar aqui na projeção, eu vou estar lendo na nova versão transformadora, NVT. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Nós hoje declaramos que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Mas haverá um dia onde ninguém vai escapar e todos assim declararão. Todos vão reconhecer a soberania de Jesus Cristo. Mas além disso, esse texto ele nos ensina sobre a humildade. Nos ensina como nós cristãos devemos viver em humildade e aprendendo a ser humildes. Mas eu creio na direção de Deus e por isso convido você agora a fechar seus olhos, baixar sua cabeça para nós orarmos. Deus, eu te peço, Pai, esteja nos iluminando agora, esteja nos trazendo, Senhor, a Tua vontade, a luz, ao entendimento de cada um de nós, para compreendermos a respeito da humildade e para vivermos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, considerando esse texto, como podemos aprender sobre humildade? Como podemos aprender sobre humildade? O texto ele deixa muito claro que nós podemos aprender sobre humildade, em primeiro lugar, olhando para o exemplo de Cristo. Nós temos um exemplo, nós temos a quem imitar. Ah, pastor, mas Paulo diz: sejam meus imitadores. Claro, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Cristo é o grande padrão, é a Cristo que nós devemos imitar. E Ele nos ensina como sermos humildes. Em primeiro lugar, porque Ele não se apegou a quem era. Olha o que o texto diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Interessante, gente, que Jesus é o único que poderia se achar por quem é. É ou não é? Ele é o próprio Deus. A gente às vezes se acha alguma coisa. É ou não é? Se acha alguma coisa porque estudou, se acha alguma coisa porque é pastor, se acha alguma coisa porque tem algum dinheiro. E nós não somos nada. Mas ele, o único que poderia realmente se achar, se exaltar, decidiu não se apegar a quem ele era. E é interessante, eu botei essa imagem porque eu fico pensando na tentação de Jesus. Quando o diabo vem e fala o quê? Se tu és realmente o quê? O Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Se é realmente Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Se é realmente o Filho de Deus, se jogue daqui do alto. Se é realmente o Filho de Deus. Mas Jesus não se apegava a quem ele era. Jesus não precisava mostrar que ele era aquilo que ele é. E Jesus nos deu o exemplo de humildade maior. Mas eu fico pensando como no nosso dia a dia, nós às vezes vivemos com sede de mostrar quem nós somos. Sede de afirmarmos a nossa identidade, a nossa individualidade, quando isso não é o mais importante. Hoje vivemos num mundo com todas as pessoas desesperadas para se autoafirmarem, para mostrar sua identidade, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e não percebem que estão se distanciando da vontade de Deus e da humildade, que diz respeito a deixar de lado o que eu sou, para olhar pelo outro. Ainda bem que Jesus não foi assim. Que Jesus deixou de lado quem ele era para olhar por toda a humanidade. Mas, gente, hoje existe essa tentação da autoafirmação presente no mundo. Que você precisa se afirmar quem você é. Que você precisa mostrar quem você é. Meus irmãos, não caiam neste erro. O mais importante não é quem eu acho que sou, mas quem Deus diz que eu sou. Muitas vezes nós acabamos vivendo para nós mesmos, porque não conseguimos se desapegar de quem nós somos. Muitas vezes isso diz respeito à nossa posição. Jesus não se apegou à sua posição. Olha o que o texto diz ali. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu o quê? A posição de escravo e nasceu como ser humano. Ele escolheu estar na posição de ser humano, de escravo, de um ser finito, um ser material. Escolheu estar nessa posição e não precisava. Mas nós, com qualquer posição que tenhamos, às vezes achamos que somos alguma coisa. Meus irmãos, hoje eu estou em várias posições, né? Talvez alguém olhe, puxa, o Wilibaldo é pastor, o Wilibaldo é professor, o Wilibaldo é doutor. Gente, se eu deixar essas posições ocuparem lugar no meu coração, eu perco a humildade. Lembro que tempo atrás eu estava num ponto de ônibus, esperando um ônibus, já faz um tempo, mas na época eu já era pastor. E eu lembro que naquele ponto de ônibus veio uma senhora. A senhora sentou do meu lado. Provavelmente não era curitibano, porque puxou conversa, né? É difícil a gente ver um curitibano puxando conversa. Começou a conversar comigo. E aquela senhora começou a pregar para mim, gente. Começou a apresentar o evangelho. E durante a fala dela, eu pensei, vou falar, eu sou pastor. Fiquei bem quieto, gente. Sabe por quê? Porque eu sendo pastor, eu posso sim receber a mensagem de Deus ali através da vida dela. E lembro que fiquei bem quieto, falei, Deus, fala aí comigo então.
Mas eu fiquei pensando como muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar por causa da nossa posição. Não precisa falar de Jesus, já conheço, sou pastor. Gente, é claro que eu já conheço Jesus. Mas quem disse que ela não tem uma mensagem de Deus para mim? E muitas vezes no dia a dia a gente vai, através da nossa posição, achando que nós somos algo, vamos ferindo e nos tornando algo que não é o que Deus quer que nós nos tornemos. Como professor da FAMAPAR, por exemplo, tempo atrás passei por uma experiência. Lembro que eu, lecionando História do Cristianismo, que é uma disciplina que eu gosto, minha favorita, lecionei durante o semestre, acabou o semestre, férias. De repente eu recebo uma mensagem de WhatsApp de um aluno, um áudio. E eu ouvi, vamos ver o que é, né? E o aluno falando assim: olha, professor, queria dizer que eu até gostei da sua aula, mas deixou muito a desejar. Faltou você falar sobre tal e tal assunto, faltou você falar isso, aquilo outro, mas, enfim, né? Bola para frente. Gente, eu peguei aquele celular, liguei, eu botei para gravar o áudio, comecei assim: quem você acha que você é? Comecei a descascar o aluno. E falava: o que você está achando o quê? A Ju veio e falou assim: amor, cancela esse áudio. Como é que eu vou cancelar esse áudio? Tem que falar com esse aluno arrogante. Cancela o áudio. Cancelei. Amor, esse cara é um Vilibaldo. Esse cara é alguém que gosta muito de estudar e que está preso no orgulho, assim como você também está. Ele é como você. Não enxergue ele como seu inimigo. Enxergue como alguém como você, que precisa de ajuda, assim como você também. Puxa, graças a Deus pela vida da Ju, né? Aí eu lembro que eu gravei um áudio totalmente diferente. Puxa, obrigado. É difícil, né? Com apenas uma aula por semana, tratar todos os assuntos, mas obrigado, porque a sua recomendação me fez pensar em alguns pontos, questões a melhorar, e sempre temos que melhorar. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e boas férias. Gravei esse áudio. Mas eu fiquei pensando como é frágil a minha, como é que eu posso dizer? Minha pessoa, ao ponto de qualquer fala de um aluno, eu poder ser abalado a esse nível, gente. Por que eu fiquei tão irritado? Fiquei pensando nisso. Por que eu fiquei tão irritado? Porque eu confundi a minha função de professor com quem eu sou. Eu confundi aquilo que eu faço com quem eu sou. E aí eu ouvi uma crítica ao que eu fiz, ao que eu lecionei, como uma crítica à minha pessoa. Mas eu não sou isso. Eu estou professor, eu estou pastor. Espero que possa ficar pastor e professor por muitos anos. Mas, gente, o que eu realmente sou não é nada disso. O que eu realmente sou é filho de Deus. E muitas vezes a gente coloca a nossa identidade na nossa posição. Pode voltar lá. E a gente acaba achando que isso é o mais importante. Nossa posição não é o mais importante. Não se percam nisso. Não se percam nisso. Mais importante não é onde você está, não é a sua função no seu trabalho. O mais importante é quem você é perante Deus. Por isso, siga o exemplo de Jesus. Em terceiro lugar, ele não se apegou à sua vontade. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui o termo obediente que aparece em grego é hipekos, que significa aquele que ouve. Olha que interessante, obediência tem a ver com ouvir, certo? Então a gente pega o exemplo dos filhos. Os filhos obedientes são aqueles que ouvem os pais. E a criançada, às vezes, ouve daquele jeito. Entra aqui e sai por aqui.
aquele que ouve, esse é o obediente. Fico pensando na experiência do próprio Cristo, gente. Próprio Jesus, quando está no seu momento mais difícil, ele conversa com Deus, ele ora, dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O próprio Jesus Cristo deixou a vontade dele de lado para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós não deixamos a nossa vontade de lado, porque nós achamos que a nossa vontade é a nossa identidade também. Lembro que tempo atrás, estava conversando com alguém, uma adolescente, faz tempo já, e aí essa adolescente falou assim: mas Vili, eu brigo e falo assim porque eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, por isso que eu brigo. Não, você briga porque você tem vontade de brigar e você decide brigar. Eu também tenho vontade, eu também tenho, eu acabei de dar um exemplo, né, desse aluno. Eu também tenho vontade de brigar, mas eu escolho não brigar. Não é a sua identidade. E eu fico olhando que hoje as pessoas não estão decidindo ir para além da sua própria vontade. Existem aqui 3 níveis. Existe o desejo, que é o mais básico, desejo. Então a gente pode ter o desejo. Por exemplo, hoje vindo para cá, a gente passou por um lugar que estava fazendo já carne assada. Sentiu o cheiro. Tem jeito não, já dá desejo de comer. Mas aí existe a vontade, a nossa vontade. O que é a vontade? Ela já diz respeito mais à decisão. Olha, senti o cheiro, aí eu decido, opa, vou comprar um almoço, vou comprar uma carne quando sair da igreja. Minha vontade. Mas existe também a decisão a partir da vontade de Deus. E hoje a gente tem vivido numa sociedade com vontade fraca, onde tudo é direcionado pelos desejos. Muitas pessoas não conseguem nem na sua própria vontade controlar os desejos, quanto mais controlar a sua vontade pela vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Jejum. Jejum é uma forma da gente se treinar para deixar o nosso desejo de lado, para deixar a nossa vontade de lado e para fazer a vontade de Deus. Só que muitas vezes a gente olha para o jejum e não entende a importância dele, e por isso não vive a prática do jejum, porque a gente não para pensar que nós precisamos nos treinar, que a nossa vontade fraca seja fortalecida. E eu vou ser sincero, eu também tenho vontade fraca, gente. Sexta-feira eu tirei um siso aqui, fui no dentista, estava até contando ali pessoal da classe de novos membros. Fui no dentista, o dentista, falei, pode tirar mais. Ele, não, vou ter que tirar um só, porque você já devia ter vindo faz tempo. Vou tirar um só, porque você é professor, eu vou tirando por vez. Aí tirou o siso. Cheguei em casa, a Ju falou assim: amor, como você tirou o siso, aí é bom cuidar alguns alimentos, né, e tal. Aí ela falou assim: vê se não come chocolate. Aí eu falei: não, mas eu vou comer chocolate, velho. Não, mas é bom não comer. Não, mas eu vou comer. Ela falou: então eu vou esconder. Então eu vou achar. Eu acho, eu vou farejando pela casa e vou achar esse chocolate, ué. Ela foi lá e escondeu. Aí quando viu depois: ué, você comeu chocolate? Eu falei que eu ia achar. Eu acho, farejo, o cheiro de chocolate, eu acho esse negócio. Mas eu fiquei pensando assim, cara, se a minha esposa escondeu esse chocolate, é porque ela realmente não queria que eu comesse. Mas eu não consegui nem conter minha vontade do chocolate e falar: não, tá certo, amor, vou ficar sem chocolate hoje. Veja como nossa vontade é fraca. Fico pensando das crianças. As crianças têm uma vontade fraca, é ou não é? A gente vai, às vezes no mercado, algum lugar, a criança vê algo que aí se encanta. Um brinquedo. Pai, quero esse brinquedo. Eu falo: não dá, filho, hoje não. Mas pai, por favor. E ficar apegado naquele negócio. O que a gente precisa ensinar a criança? Que nem tudo que se deseja, a gente pode ter. É ou não é? Só que é engraçado que a gente treina as crianças, ensina as crianças, mas depois se torna adulto e não ensina a nós mesmos. Gente, o crescimento continua, nós precisamos continuar essa luta contra a nossa própria vontade. Isso é para a vida toda, para a vida toda.
Mas é curioso que algumas pessoas não conseguem nem entender isso. Não sendo cristãos, ela não entende por que alguém vai lutar contra a sua própria vontade. Não entende que nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo, aquele que deixou a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus, para a salvação da humanidade. Da mesma forma, nós também podemos fazer diferença nesse mundo se deixar a nossa vontade de lado, se nos abrirmos para a vontade de Deus. Antes da Ju ser internada e acontecer tudo o que aconteceu com ela, gente, no mesmo dia que ela foi internada, eu estava em sala de aula e falando que muitas vezes nós vivemos o cristianismo querendo que Deus faça a nossa vontade, em vez da gente fazer a vontade de Deus. E aí eu falei assim, gente, será que a gente sofreria profundamente se isso fosse levar uma pessoa a Deus? Porque quando não envolve nosso sofrimento, quando não envolve deixar nossa vontade de lado, a gente está disposto a fazer a diferença na vida do outro. Mas e se isso envolvesse o nosso sofrimento? Salvo uma pessoa, mas para isso eu preciso sofrer profundamente. Será que eu aceito? Engraçado que eu falei isso e Deus já me colocou à prova depois, né? E sofri. E pessoas foram levadas a Deus. E graças a Deus pela nossa experiência. Graças a Deus por isso. Mas aí vem a pergunta, será que a gente está disposto no dia a dia a deixar nossa vontade de lado? Será que quando eu acordo pela manhã eu penso, Deus, qual é a tua vontade para o meu dia hoje? Ou eu só penso na minha vontade e como fazer esse dia ser o melhor possível para mim mesmo? Cristo é o exemplo para nós, mas a gente precisa aplicar isso. Como que a gente aplica? A primeira forma que a gente aplica é estando em unidade com a igreja. Cristo é o exemplo e nós vivemos esse exemplo como igreja. Em primeiro lugar, concordando sinceramente. Olha o texto ali. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Precisamos concordar sinceramente. O que é concordar sinceramente? É ter uma unidade de pensamento que seja sincera, verdadeira. Hoje a gente estava na classe de novos membros e a gente ficou todo aquele tempo ali e a gente viu só 2 pontos, né, gente? Quem estava lá na classe, 2 pontos. Mas por quê? Porque é importante a gente trabalhar cada um a partir daquilo que desperta, nas dúvidas. Por quê? Porque a gente não deve ter uma concordância automática, decorada. A gente precisa entender as coisas e crer no mesmo, numa compreensão, gente. Aí vem a pergunta, será que nós estamos tendo essa concordância sincera? Muita gente tem concordância, mas não sincera. Tempo atrás, estava conversando com alguém que há bastante tempo aí saiu da igreja, e eu fui conversar com essa pessoa. E eu perguntei, por que você saiu da igreja? E essa pessoa falou, eu saí da igreja porque eu não estava crendo no que a igreja defende. Eu falei, faz muito sentido, certo? Faz muito sentido, mas no que você não estava crendo que a igreja defende? Aí essa pessoa falou assim, eu não estava crendo na questão da homoafetividade, porque eu não creio que é pecado. Aí eu perguntei para ele, mas você entende o que nós cremos e por quê? Sim, eu entendo que a Bíblia mostra claramente que é pecado, mas eu não consigo concordar com a Bíblia. Então veja, era uma pessoa que estava na igreja, tempo atrás, que estava concordando, mas não de forma sincera. E o que me surpreende hoje é que muita gente tem saído da igreja por razão ideológica. Muita gente. E eu fico pensando, por que isso acontece? Muitas vezes porque se concorda, mas não de forma sincera. Muitas vezes se concorda e se esconde a discordância, ao invés de se conversar e se aprofundar nas questões. Por isso que eu acho que é tão importante uma aula como a dos novos membros que a gente estava tendo ali, para serem apresentadas as dúvidas. Para ser apresentado. Gente,
Se alguém discorda de alguma coisa que eu, pastor Ilquias, pastor Nildo, a gente pensa, não há problema. O problema não está em discordar, mas em não ser sincero. E eu lembro que tempo atrás, tinha uma pessoa, um adolescente na nossa igreja, que eu sabia que ele discordava. E um dia eu chamei ele para conversar e falei, olha, queria ouvir o que você pensa, para conversar, para entender sua perspectiva. Então eu poderia apresentar a sua ideia para a gente conversar junto, para eu te entender? Não tem nada. Não tem nada que eu discorde, não. Mas eu sei que você não concorda com tudo. Você pode falar, eu quero ouvir você, não quero te julgar. Não, eu concordo com tudo. Veja, não é isso que nós como igreja vivemos. Não é isso que eu como pastor desejo, que todo mundo, bata continência e siga tudo cegamente. Não, eu quero que vocês entendam no que nós cremos e por que nós cremos. E eu fico pensando que muitas vezes como igreja a gente não tem tido essa sinceridade. E eu digo igreja não a Lindóia, mas igreja de modo geral. Isso se torna um problema a longo prazo. Segundo lugar, olha só, amando-se mutuamente. O amor é fundamental. Mas como que se vive o amor? Tem várias formas de amor, gente. Eu vejo isso com meus filhos. Eu amo meus filhos e eu expresso esse amor abraçando eles. Eu amo meus filhos e expresso esse amor ensinando eles. Eu amo meus filhos e expresso esse amor até disciplinando eles. Há vários modos de amor e o problema é que muitas vezes nós não oferecemos o amor naquilo que a pessoa precisa. Então é interessante que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,14, diz assim, irmãos, pedimos que, olha só, são formas de amor, advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Sabe o problema, gente? Que às vezes a gente mostra a forma de amor errada, ela não é uma forma de amor. Se eu pegar e eu advertir alguém que está desanimado, isso não é amor. Veja, se a pessoa está desanimada, o que ela precisa que eu faça? Que eu encoraje ela. A advertência é para quem é indisciplinado. E eu já vi muitas vezes a advertência sendo pronunciada, pessoas desanimadas. Hoje mesmo a gente estava falando ali na classe de novos membros, que muitas pessoas elas se afastam e realmente desviam da fé, mas outros acabam se afastando da igreja por desânimo, por alguma razão, e que precisam ser trazidas de volta. O problema é quando a igreja olha essas pessoas e ao invés de encorajá-las, faz uma advertência. Você já viu aquela questão? Chega alguém que faz tempo que não vem na igreja. Aí chega alguém para ela e fala, faz tempo que eu não te vejo, hein? Ô sumido! Dependendo da forma que você está falando, você pode até ter uma intenção de amor, mas não é a forma de amor correta. A pessoa faz tempo que não vem, você dá um abraço e fala, cara, estava com saudade, que bom te ver. Não é diferente? A advertência para o indisciplinado, o encorajamento ao desanimado, a ajuda para o fraco, a paciência com todos. Paciência com todos, porque não tem desculpa. Às vezes a gente não quer ser paciente com alguns, Fala, não, pastor, com aquele lá, já esgotei minha paciência, já deu. Com todos nós devemos ser pacientes. Com todos. E vou dizer, às vezes não é fácil mesmo dentro da igreja, mas é o que nós precisamos fazer, mostrar amor. E veja, quanto à advertência, a exortação, ela é uma forma de amor também. E é tão bonito quando as pessoas percebem isso, entendem isso. Tem a palavra de Deus, Salmo 23, que vocês conhecem, Diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. São duas formas de consolo, o cajado e o bordão. Ali é só um cajado desmontável, mas é como se fosse o cajado e o bordão. Cajado é aquele que puxa, pastor Antônio? Aquele que tu vê a ovelhinha e tu precisa ajudar ela para trazê-la para cá. O bordão é aquele que tu vê a ovelhinha e tu precisa disciplinar, dar uma bordoada. Já ouviram falar de bordoada? Bordoada
é abatida. E como é bonito, pastor, quando às vezes eu prego aqui e depois vem alguém e me agradece, fala: pastor Vili, obrigado pelas bordoadas. Obrigado, pastor, hoje eu apanhei, mas eu precisava apanhar. Muita gente já chegou assim, porque eu precisava ouvir isso para melhorar. A pessoa entendeu que a gente não vem aqui e prega com ódio, mas com amor. Com amor. A exortação é amor. Concordar sinceramente, amar mutuamente. Em terceiro lugar, trabalhar juntos. Olha só, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. O triste é saber que muitas vezes na igreja tem pessoas que não estão para trabalhar junto, mas que trabalham contra, inclusive. Tempo atrás ficou muito famoso esse jogo aqui, ó, um jogo de computador chamado Among Us. Um jogo onde as pessoas jogam, cada um no seu computador, todos conectados, e aí é que se passa a história numa espécie de nave espacial, onde todos têm que ir consertando a nave, mas tem um entre eles que é o infiltrado. Todos estão consertando, ele está lá estragando, para tudo dar errado. Isso às vezes acontece na igreja também, gente. Sabe qual que é o grande problema? Que muitas vezes o infiltrado nem sabe que é infiltrado. O infiltrado acha que está ajudando e às vezes está atrapalhando. Isso acontece na igreja. Pessoas que fazem aquilo que acreditam, mas que não estão crendo na verdade do Evangelho. Pessoas que muitas vezes afastam outras do Senhor. E Paulo estava aqui convivendo com esse tipo de pessoa. E Paulo exorta, porque há aqueles que não só estão desviados da palavra, mas que arrastam outros junto com eles. Por isso existe essa ideia do trabalhar junto. O corpo de Cristo precisa ser um trabalho conjunto, gente. A gente precisa trabalhar para o mesmo propósito. Não porque a gente acha que é o melhor, mas para aquilo que nós como igreja entendemos da parte de Deus, que é a vontade dele. Isso é algo tão importante, gente. Tão importante. Quando eu entendo isso, eu entendo que às vezes tem que deixar de lado a minha própria vontade, eu devo deixar de lado, muitas vezes, opiniões pessoais também. Por exemplo, vocês acham que eu concordo em tudo, sempre com o pastor Ilquias? Não. Mas eu entendo que ele é o meu pastor e tem uma direção para essa igreja. Lembro que tempo atrás a gente estava ali na sala, no gabinete pastoral, e ele deu uma orientação. Eu falei: pastor, eu não posso mentir. E eu acho, a gente sempre teve transparência. Eu falei assim: pastor, sendo sincero, eu não concordo. E eu acho que isso aí, assim, tende a não ser algo que vai dar certo. Mas, vou obedecer, pastor. Vou obedecer. Sabe por quê? Porque essa igreja não gira em torno da minha vontade, nem do pastor Ilquias, mas gira em torno da vontade de Deus, que nós como igreja juntos buscamos. Será que a gente tem essa percepção? Quando a gente tem essa unidade, a gente consegue também, como indivíduo, olhar para aqueles ao nosso redor. Terceira forma de aprender sobre humildade é amando ao próximo como a nós mesmos. E o texto diz ali, em primeiro lugar, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Igreja, gente, não é lugar de vaidade. Igreja não é lugar de você vir para se mostrar. Igreja é lugar de nós nos amarmos, olharmos um para o outro com amor. Na Nova Versão Internacional diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A Almeida Revista Atualizada diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Interessante que muita gente hoje vive o egoísmo achando que isso é algo bom. Houve aquilo que muitos estudiosos chamaram de transvaloração dos valores. Aquilo que antes era um pecado, um vício, hoje é considerado uma virtude, uma qualidade. Quer ver um exemplo? O amor próprio.
Hoje em dia a gente diz assim, não, você tem que se amar. Antes de mais nada, se ame. Afinal, o texto diz, ama o próximo como a si mesmo. Se você não se amar, como você vai amar o outro? Gente, o texto está pressupondo que você já se ama. Todo mundo já se ama. Todo mundo já pensa em si mesmo. Esse é o natural. O texto está dizendo, pare de viver o natural e viva o sobrenatural de Deus, que é você olhar para além de você mesmo. Só que o mundo vem e diz, não, olhe para você, se ame, se valorize. Aí chega ao ponto que a gente hoje se surpreende. Tempo atrás estava vendo, gente, de pessoas que casaram com elas mesmas. Sabiam disso ou não? Com cerimônia e tudo. Se veste lá, a mulher lá se vestiu de noiva e entrou e trouxe os votos. Eu prometo me amar, me cuidar, na saúde e na doença, até que a morte venha, né? Porque não vai separar, mas... Gente, esses absurdos acontecem hoje, por quê? Porque a gente está exaltando esse amor próprio. Muitos vão olhar para o Jean-Jacques Rousseau, filósofo, que dizia assim, não se deve confundir amor próprio e amor de si mesmo. Aí ele fala assim, amor próprio é ruim. Aquilo que você faz assim, para a própria vontade, sem pensar nos outros. Agora o amor de si é bom, esse é genuíno. Jean-Jacques Rousseau, ele tinha essa ideia, sabe por quê? Porque ele acreditava que o ser humano nasce bom. Ele acreditava que o ser humano fora da civilização ocidental, ele é bom, que a civilização corrompe o ser humano. Gente, como cristão, eu não consigo acreditar nisso não. E não precisa nem ser cristão, até o Freud, que não era cristão, dizia, esses caras aí estão tudo iludidos, né? Natureza humana necessariamente é amar. O homem é o lobo do homem e a gente olha para si mesmo. E aí eu aprendi, junto com Bill Churran, uma questão que é simples. Simples. Amor precisa envolver um eu e um tu. Precisa ser para além de mim mesmo. Senão não é amor, mas é egoísmo. E Bill Churran fala hoje da narcisificação da nossa sociedade. Uma sociedade de pessoas que não olham para além de si mesmas. Enquanto eu lia os livros dele, sabe o que eu ficava pensando? Que o mais triste é que essa sociedade narcisista poderia ser combatida pela igreja. E muitas vezes nós nos tornamos narcisistas sem nem perceber. Nós vamos defendendo esse amor próprio. Fala, não, primeiro eu vou me amar para depois amar o outro. Gente, você vai passar a vida se amando, não tem nada melhor que fazer a própria vontade. Não é gostoso. Pois é, mas tem algo muito mais importante que a minha vontade, que é a vontade de Deus. Por isso eu preciso não ser egoísta e valorizar os outros. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Pouco tempo atrás eu tive uma experiência e eu fiquei constrangido diante de Deus pensando na minha própria maldade. E vou confessar aos irmãos, pastor não é perfeito não. Estava no sacolão, gente, fazendo as compras. Lá em casa a gente consome, eu vou falar a gente porque eu não posso culpar as crianças, né, que eu também como, mas a gente consome mais de 50 quilos de frutas e verduras por semana. Isso, tranquilo, mais de 50 quilos. É bastante coisa. Então, e é muito peso para carregar. Então eu vou geralmente 2 vezes na semana. Geralmente ali na segunda-feira, na quarta ou quinta. Uma dessas vezes eu fui. E quem me vê lá, pensa, meu Deus, esse cara come muito. Porque eu sempre estou com 20 e poucos ou 30 quilos de frutas e verduras, carregando nos braços. E aí eu, com aquelas 7 sacolas cheias de fruta e verdura, fui para a fila, com as mãos latejando, com pressa, porque eu tinha que levar para casa aquele negócio, e já saí para ir para Farrapar, estava apressado, e eu com as mãos doendo ali, fui para a fila, veio uma senhora atrás de mim, e ela olhou para mim e falou, posso passar na sua frente? Uma senhora bem senhorinha, e eu engoli, falei, pode.
Mas sabe quando tu fala pode com tristeza? E a senhora foi, passou na minha frente, e a pessoa, eu estava na fila. Sabe quando a pessoa está na fila assim, mas começa a olhar as coisas ao redor, pegar mais uma frutinha. E eu fiquei, meu Deus. Porque assim, eu vou sair correndo daqui para levar esses 30 quilos de comida para minha casa, para sair correndo para ir para o trabalho, para daí só voltar para casa às 11 horas da noite. E vem essa senhora, provavelmente não trabalha, provavelmente podia vir em qualquer horário do dia, e daqui pedindo para vir na minha frente. Gente, mas Deus me constrangeu de uma forma, que eu fiquei envergonhado. E eu fiquei pensando, cara, eu, cristão, poderia ter dado o exemplo para essa senhora, de sorrir, de falar com certeza, que Deus te abençoe. Mas não, deixei ela passar com, remoendo, seu José? Remoendo o fato. Gente, é a maldade dentro de nós. É o não conseguir valorizar o outro acima de nós. O texto diz ali, considera os outros mais importantes. Tem uma versão que diz, considera os outros superiores a vocês. Sabe o que é isso? É entender que não importa se essa senhora trabalha ou não trabalha, não importa. Eu preciso olhar com amor, valorizando o outro. Você consegue fazer isso? Ou quando você vai para a fila do mercado, você já fica com sangue nos olhos. Eu sei que não é só eu, a Cris já pregou aqui sobre fila de mercado, Mas é algo que a gente precisa trabalhar, porque o cristianismo se apresenta nisso, nos detalhes do dia a dia. Por fim, gente, nós amamos ao próximo, nos preocupando com os outros. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E aqui eu dou como exemplo a Ju e a oração pela Ju. Como foi bonito de ver essa igreja aqui, movida e preocupada com a Ju, preocupada comigo, preocupada com as crianças. Hoje estava comentando ali na sala dos novos membros, teve gente que chegou na igreja quando a Ju tinha recém ido para o hospital. E estava lá orando pela Ju, sem nem conhecer pessoalmente. Isso é algo lindo. E eu creio que só Deus realmente para fazer a gente sentir o que o outro sente. Fazer a gente se preocupar com o outro como a gente se preocupa com nós. E vocês viram pelo que eu passei, pela minha preocupação. Vim aqui pedir oração pela Ju. Mas eu tenho certeza de pessoas que se colocaram de joelhos chorando a Deus pela Ju. Como se fosse uma irmã, como se fosse a própria mãe, como se fosse uma filha, como se fosse sua esposa, como se fosse alguém da sua família. Por quê? Quando a Ju voltou, eu falei do amor da igreja, falei da unidade que nós sentimos, e nós lembramos de um texto no qual Jesus Cristo diz que nessa vida nós teríamos muitos, centenas de irmãos e irmãs, pais e mães. A igreja é para ser isso. A igreja é para ser uma unidade onde nós enxergamos uns aos outros. Que necessidade do outro você tem enxergado? Que necessidade do outro você tem pensado, se preocupado? Que as nossas necessidades a gente está acostumado a correr atrás a semana inteira, não é? Já acorda pensando no que tem que fazer e como resolver os problemas. Que Deus coloque no nosso coração a preocupação com o outro, o amor sincero, para que essa humildade que nós vemos Jesus Cristo esteja em nós também. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos direciona. Obrigado, Senhor, porque temos oportunidade como igreja de estarmos aqui reunidos, Pai, estudando a Tua palavra. E eu te peço que essa liberdade permaneça no nosso país, permaneça, Senhor, para a nossa igreja. Que nós possamos, Senhor, pregar aquilo que acreditamos. Que possamos conversar em amor a cada dia,
crescendo no conhecimento da Tua palavra. E eu te peço, Pai, que a humildade que vemos em Cristo possa ser vista na igreja também. Que nós possamos ser, Senhor, Teu corpo aqui nessa terra. Possamos ser os Teus braços de amor, de acolhimento. Que possamos ser a Tua palavra de consolo, de exortação também, Senhor. Que acima de tudo, cada um de nós possa viver essa humildade dia a dia. Deixando de lado, Pai, quem nós achamos que somos. Deixando de lado nossa posição social, econômica, seja o que for. Para entendermos que o mais importante é que somos Teus embaixadores nesse mundo. Somos Teus servos nesse mundo. Por isso eu peço, Pai, desperta em nós esse senso de urgência, essa responsabilidade do Evangelho. Esse é o meu pedido sincero, em nome de Jesus. Amém.